Bom dia, pessoal. Bem-vindo todos e todas. É um prazer a gente estar aqui, começando o nosso... Eu vou falar de primeiro festival, tá, Laura? É o primeiro festival de cultura ESG e sustentabilidade aqui na Unibis. Muita felicidade estar aqui. A gente está transmitindo no YouTube, gravado, assíncrono. E para quem quiser depois assistir algum pedaço e relembrar os momentos, a gente está aqui no YouTube, vou pegar minha colinha, no YouTube e no Facebook da Unibis, essa semana deve passar, tá? Então, se vocês gostarem de alguma parte bacana aqui, já manda pro seu amigo, sua amiga lá, e você que está aí no YouTube também, deixa aquele like, né? Segue aí a Unibis Cultural e todo mundo que vai estar aqui presente com a gente. A Unibis sempre nossa parceira, né? Eu sou o curador da área de sustentabilidade aqui na Unibis Cultural, e ela convidou a gente, o Márcio Mendes e o Ricardo Oliani, para que a gente possa fazer essa curadoria do nosso dia de hoje, num sabadão, né? Quem está assistindo no YouTube, hoje é sábado, né? De sol bem bonito aqui na cidade de São Paulo, e que realmente vai ser um dia muito gostoso, com muito conhecimento. A gente tem vários eventos acontecendo ao mesmo tempo aqui, tá? Então, para o ano que vem, você que está assistindo no YouTube também, já reserva, né, para vir aqui presencialmente. A gente agora vai começar com um painel, que é Cultura para o ESG, como engajar empresas e a sociedade para a sustentabilidade. Meu nome é Marcos Nakagawa, Prof. Naka. Eu estou aí nessa jornada da sustentabilidade há muitos anos e muito feliz de estar aqui fazendo mais esse evento. O pessoal deve estar chegando aos poucos, muito gostoso. E essa curadoria a gente separou aí para juntar, né, esse tema da cultura, da sustentabilidade e do ESG. O painel 2 vai ser depois do almoço, das 2 às 15h45. O pessoal do online vai estar aí já com a edição bonitinha. Vamos ter aí o Caio Guerreiro Granja, coordenador de sustentabilidade da Even, Marcela Ruda, presidente da cidade, precisa de você, a Elaine Imperatriz Vieira, superintendente executiva aqui da Unibis Cultural, nossa host, nossa, né, madrinha que está aqui fazendo esse evento, Renan Andrade Silva, do Metrô, e o João Dias, da Accor, que vai estar aqui, e o Márcio Mendes vai estar moderando. E no painel 3, das 16 às 17h30, a gente vai ter Cultura e ESG na Era Digital, com a Viviane Noda, com o Gabriel Ferri e o Gregório Ramon, da Ideologia Coletiva, e eu que vou mediar. Tá? Então, hoje eu tenho vários papéis, além de curador, apresentador, né? Também vou estar nos painéis, vou estar também fazendo a mediação. Ao mesmo tempo aqui está acontecendo a oficina de teatro com a Marta Moreno. Ela está fazendo um pedaço muito bacana, uma oficina de dia inteiro aí, com artistas profissionais e não profissionais, e quem quer ser artista, né? Lá no segundo andar, baseado no livro 101 Dias com Ações Mais Sustentáveis, que é o meu livro, que eu dei essa sugestão, ficou bem legal, e eles vão trazer esquetes no final do dia aqui para a gente. Tá? Então, quem está aqui presencial, quem está no online também, né, assista até o final, que aí vão ter artistas e não artistas profissionais aqui fazendo e falando sobre sustentabilidade e cultura. Foi essa interação que a gente montou aqui para vocês. E a oficina de reutilização de sucatas, com o Tiago Paiva, construindo brinquedos, marionetes ou instrumentos, com 2 sessões também que está acontecendo. E uma feira, né, na hora do almoço, quem está aqui presente. Para quem está aí no YouTube, já reserva no ano que vem, porque tem uma feira de economia criativa, de sustentabilidade, está muito bacana, muitos produtos super de empreendedores assim que mudaram a vida aí, trazendo essas questões todas, tá? Então, já prepara para o ano que vem a gente ter aí esse processo.
Quem puder também, né, no próximo evento e agora também, a gente tem uma parceria e a casa da Unibis tem a Unibis Social, né, tem uma caixa que recebe aí toda a parte de roupas e outros acessórios para doações para o Bazar Social da Unibis, tá? E o patrocínio desse evento, que tem a Combio Energia SA, Instituto Carlos Roberto Hansen, Grupo Tigre e White Martins, e a realização da Unibis Cultural, Unibis e o governo do estado de São Paulo. Ok? Então, depois dessa nossa introdução e apresentação, vou chamar meu parceiro, Ricardo Oliani, para poder compor a nossa primeira mesa, nosso primeiro painel para o nosso debate. Ricardo. E agora eu vou depois como palestrante, tá? Tá ligado que tá. Bom dia a todos. Primeiro agradeço a presença de vocês. Muito bacana esse desafio que a Unibis deu para nós e trazer o tema da sustentabilidade para um final de semana. E é o segundo final de semana que a gente vai passar aqui falando sobre o tema. E bacana de vocês estarem aqui. A gente vai falar sobre como as empresas podem promover uma vida mais sustentável para os seus funcionários, para os seus colaboradores, para os seus stakeholders, para os seus clientes. E a gente vai compor esse painel aqui com a Elizabeth Shi, que é gerente de Centro de Sustentabilidade da Novelis, com o Roberto Veras, que é diretor de sustentabilidade da Combio Energia, com o Marcos Nakagawa, que é o atual diretor-presidente da Abraps, e está a caminho o Dudu Catador, que é o membro da Copamar. Então, ele deve estar chegando, mas a gente, para manter o horário, porque a gente tem outros painéis, nós vamos começar. Só vou complementar uma informação do Marcos, que eu já doei para a Unibis Social, e às vezes, se você tem coisas, ou muito material, ou coisas grandes, eu tinha móveis, eles vão buscar em casa, e é muito rápido, um tratamento fantástico. E você acompanha toda a destinação deles. Vocês entrarem no site da Unibis Social, vocês vão ver que é um trabalho muito bacana. E queria agradecer novamente, apesar de a gente estar seja até agradecido, em nome da Abraps, porque a gente brinca que a Unibis Cultural aqui é a casa da Abraps, porque a gente veio para cá em 2017 e nunca mais saiu. Então, obrigado, Elaine, obrigado, Laura, por a gente estar aqui de novo. E nós vamos abrir esse painel aqui. Primeiro que gostaria que vocês se apresentassem, porque eu só recebi o nome de vocês aqui, então eu não recebi os currículos. Então eu gostaria que vocês se apresentassem, depois eu vou começar na ordem com a Elizabeth, o Roberto, o Marcos. Se o Dudu chegar, ele fala antes do Marcos. Então, Elizabeth, se você pudesse se apresentar, falar um pouquinho do que você faz na Novelis, o que a Novelis faz, e aí depois ele se apresenta e a gente vai para a tua apresentação. Não, legal. Prazer, pessoal. Obrigada por vocês terem vindo aqui num sábado, 35 graus. Eu estava olhando o pessoal na piscina, acho que lá atrás. Muito bacana o interesse aqui. Bom, meu nome é Elizabeth. Eu trabalho na Novelis, na área de estratégia e sustentabilidade. Um pouquinho do meu background, vocês vão ver que não tem nada a ver. Eu comecei minha carreira em banco de investimento. Saí do banco, fiz um MBA em Londres e voltei para empresas na área de fusão e aquisição, tesouraria. E aí, há uns 5 anos atrás, eu dei um shift de carreira, assim, na mesma empresa, e aí eu brinco que foi quando eu me encontrei. Eu comecei a trabalhar com novos negócios, então, tudo que era curva de rio, eu brincava, caía na minha área. Desde tecido sustentável, créditos de carbono, biocombustíveis. E aí foi quando eu me encontrei no trabalho que você encontra, de fato, um propósito das coisas que você está fazendo. Há 2 meses atrás, há menos de 2 meses atrás, na verdade, a Novelis me fez um convite para me juntar à Novelis. Fui fazendo as entrevistas e a cada entrevista fui me apaixonando cada vez mais pela Novelis. A Novelis ela é líder de laminação e reciclagem de alumínio. Eu vou ter a chance de apresentar um pouquinho para vocês depois dessa mini apresentação aqui. E espero que vocês se apaixonem também pelo alumínio, que nem me apaixonei. Muito bom. Roberto? Bom, vamos lá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu sou o Veras. Eu sou
um homem branco de cabelo, eu gosto de falar assim, depois você se apresenta também, mas eu sou um homem branco de cabelo e barbas pretas, eu estou com uma polo cinza, calça jeans. Bom, eu trabalho na Combil, sou diretor de sustentabilidade, também sou conselheiro do Sistema B. Não sei se todos conhecem o Sistema B, mas é um movimento que certifica empresas e tem o objetivo de redefinir o que é o sucesso dos negócios. E também sou autor, tenho um livro, uma ficção científica, uma distopia, não tem muito a ver com o que eu faço no trabalho, mas chama Torre Global. Bom, então o que a Combil faz? Né? Contar um pouco da Combil. A Combil é uma empresa que tem uma solução para outras indústrias se descarbonizarem. E aí até lembrei que você falou que um dos principais clientes nossos é a CBA, que é a Companhia Brasileira de Alumínio. Então, basicamente, a gente substitui caldeiras a óleo ou a gás por caldeiras a biomassa, né? E para esse tipo de energia, que é energia térmica, você não tem opção de gerar com hidrelétrica, solar, eólica, você precisa queimar um combustível, e as opções, basicamente, são gás, óleo, carvão mineral, esses 3 fósseis, e a biomassa acaba sendo a alternativa renovável possível. Mas a biomassa, tem muita gente que não tem biomassa, não entende de biomassa, não tem dinheiro para investir numa caldeira biomassa, que é um investimento alto, e também não tem braço para operar uma caldeira biomassa. Então a Combil tem essa solução, um pacote completo, onde a gente promove toda essa transição energética para essas indústrias, a gente faz o investimento, a gente opera, faz a biomassa e vai entregar o vapor de água que aquela empresa precisa para o processo industrial dela. Então, isso é um pouquinho o que a gente faz, e aí acho que nas próximas perguntas a gente vai ilustrando um pouco melhor com a nossa atividade. Obrigado. Perfeito, Roberto, você lembrou bem que a gente está sendo gravado aqui, pode ter pessoas com deficiência visual. Então, vamos lá, eu também tenho cabelo castanho, pele branca, estou de camisa rosa. Nós estamos num espaço da Unibis Cultural, que é no 5º andar, que é um espaço todo aberto, que ele tem uma visão linda para todos os lados. A Elizabeth quer se descrever também, Elizabeth? Putz, pele branca, meio amarela, uma mistureba. Eu sou descendente de taiwanês com brasileiro e português, então Brasil é Ziris, e cabelo preto. Bacana. Marcos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcos Nakagawa, parece que não falei nada, né? Meu nome é Marcos Nakagawa, eu sou oriental, tenho pouco ou nada cabelo, tenho uma barba e estou com uma camisa que dá efeito 3D na lente, e uma calça preta e um tênis de recebidos da Lapa, que é de reciclagem e borracha usada. Então, use Lapa, muito obrigado. Um pouco da minha história, né? Eu estou mais de 25 anos aqui dentro desse tema da sustentabilidade. Fui empreendedor social, montei ONG e trabalhei em grandes empresas como a Philips, a Nestlé, na área de responsabilidade social, na área de sustentabilidade. Montei a Abraps, que é um pouco que hoje é do meu papel de presidente da Abraps, hoje nesse painel. Sou professor na graduação, na pós-graduação da SPM, no MBA executivo da Dom Cabral, no MBA da PUC, Rio Grande do Sul. E escrevo também em alguns lugares como Exame, Folha de São Paulo. Sigam a gente nas redes sociais, @profnaca e Marcos Nakagawa no LinkedIn, que tem muito mais história aí. E, de novo, fico grato pela parceria da Unibis Cultural, que na outro encontro eu comentei que eu tenho uma ligação muito grande com esse espaço, que eu ajudei a fazer a transformação, né, do CCJ para a Unibis Cultural. Então, eu me sinto muito em casa, literalmente, depois de ter conhecido tudo o que tem aqui e que a gente cada vez vai melhorando a Unibis Cultural. Obrigado, Elaine, Laura, toda a diretoria pela parceria de sempre aqui. Obrigado, Marcos. Então, nós vamos começar com as apresentações. A pergunta orientadora foi: como as empresas podem colaborar para engajar pessoas, sejam colaboradores, consumidores ou os mais diferentes stakeholders, no desenvolvimento de um modelo de vida mais sustentável?
O Dudu já me avisaram que ele chega daqui uns 10 minutos. Quando ele chegar, ele vai ser o último a apresentar. E eu vou começar aqui com a Elizabeth. Pode colocar a apresentação da Novelis, por favor. Vamos ver se eu consigo. Boa. Antes de explicar um pouquinho a Novelis, queria falar que a Novelis faz parte de um grupo, um conglomerado mundial que chama Aditya Birla. Esse grupo ele fica sediado na Índia, tem uma receita anual aí próxima dos 60 bilhões de dólares, dividido nos mais variados setores. Então, ela está presente em 16 diferentes setores, com 130 fábricas em 36 países, Brasil sendo um deles, com mais de 140 mil profissionais. Falando muito rápido da Novelis aqui na América do Sul, nós somos em quase 1.700 profissionais, divididos em 2 fábricas, então em Santo André e Pindamonhangaba. A gente tem 14 centros de coleta, um centro de soluções ao cliente, que é onde a gente faz todos os processos inovadores. A gente embarca próximo aí de 600 mil toneladas ano de alumínio, que gera uma receita aí próxima dos 15 bilhões de reais. E aí, como que a gente faz isso, né? A Novelis ela tem um propósito muito grande que está no DNA de todo mundo, que é juntos criamos um mundo sustentável. E é isso que chama bastante atenção na Novelis, que a sustentabilidade ela não é uma área separada dentro da Novelis, ela faz parte do propósito, e exemplo disso é até a minha área, que é a Novelis, ela deixa a sustentabilidade junto com a estratégia. Então, todas as decisões estratégicas tomadas dentro da empresa, decisões de investimento, de expansão, de aquisição, elas levam em conta o fator sustentável. Então, a gente pode falar que a companhia ela respira toda essa questão de sustentabilidade. Aqui explicar um pouquinho do alumínio, ele tem infinitas possibilidades, é um metal bonito, não sei se já tiveram a chance de ver uma bobina de alumínio. E aí ele tem várias vantagens, né? Ele tem alta condutividade, durabilidade, reciclabilidade, resistência, versatilidade e leveza. E isso faz com que ele abranja uma série de aplicações diferentes, como, por exemplo, a latinha, que é a mais próxima do nosso dia a dia. E aí, falar um pouquinho da nossa ambição. Então, não adianta nada a Novelis falar que a sustentabilidade faz parte do dia a dia e que a gente respira a sustentabilidade, sendo que a gente, de fato, não tem uma meta traçada e as ambições para a gente chegar lá. Então, começando da esquerda, a gente tem a meta até 2050 de ser carbono neutro. Então, emitir 0 de carbono. Só que a gente sabe que até 2050 é muito longe. Nem sei se eu vou estar trabalhando na Novelis até lá. Então, a gente traça algumas metas antes também. Então, a gente puxou para 2024, o ano que vem, a gente ter 30% de mulheres na liderança e 25% de mulheres em posições sênior nas áreas técnicas de operação, que a gente sabe que é um desafio muito grande que a gente tem hoje. Falando um pouquinho dessa parte dessa meta de 2024, a Novelis tem uma série de iniciativas para a gente, de fato, conseguir fomentar isso. E eu queria trazer um exemplo que sou eu. Então, a minha vaga, há 2 meses atrás que eu comentei, foi uma vaga afirmativa para mulheres. Então, ela trabalha, sim, com as vagas afirmativas e está nessa missão, de fato, de colocar não só mulheres na Novelis, mas mulheres na liderança em cargo sênior. Até 2026, falando um pouco das nossas metas ambientais, a gente quer reduzir em 10% o consumo de água, 20% os resíduos em aterros, que é um desafio gigante, a gente sabe, e 10% da intensidade de energia. E aí, falando um pouquinho da reciclagem e o porquê eu comecei a me apaixonar tanto pela Novelis, né? A reciclagem, ela faz parte do business da Novelis, então, que nem eu comentei no começo, ela é a maior recicladora mundial de alumínio.
E a reciclagem, ela traz várias vantagens ambientais. Então, ela consome 95% menos energia elétrica, se a gente compara com o alumínio primário. E aí isso é correlacionado em ter 95% menos emissão de CO2. Para vocês terem uma ideia de números, assim, grandes números, se a gente pega o alumínio primário, na média global, tirando o Brasil, que a gente tem hidrelétrica e principalmente essa iniciativa, numa média global a gente está aí mais ou menos aí em 15 toneladas de CO2 por tonelada de alumínio. Esse número na Novelis é menor do que 3 hoje. Então, a gente divulgou 3,2 no nosso ano calendário 2023, mas a tendência é que esse número baixe cada vez mais e a gente tem diversas iniciativas para aumentar o conteúdo reciclado das chapas de alumínio para a gente conseguir chegar lá em uma ambição de ter 100% de conteúdo reciclado. E não só nessa parte de CO2 e a pegada do meio ambiente, mas ela traz o óbvio, que é reduzir, de fato, resíduos em aterros. Falando um pouquinho da reciclagem no âmbito social. Então, a gente pensa muito da reciclagem como a parte ambiental, estava até comentando aqui, de CO2, de tirar todo o resíduo nos aterros, mas para fazer essa reciclagem, a Novelis trabalha muito com a logística reversa e em todos os elos da cadeia. Então, ela tem todas as ações para fomentar cooperativas, engajar, treinar. E aí, de fato, a gente estima que hoje a reciclagem do alumínio, ela atinge 800 mil famílias aqui no Brasil. E aqui, só para fechar, um exemplo, né, de como a gente faz isso. A gente tem a Liga da Reciclagem. Um exemplo é a Fala, aqui agora, onde a gente, de fato, fomenta todos os benefícios da reciclagem da lata do alumínio, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista social. E eu espero que vocês se juntem a nós nessa iniciativa aí. Obrigado, Elizabeth. E eu acho que todos esses materiais que ela falou estão disponíveis no site da Novelis. Já tive a oportunidade de entrar, ver o relatório de sustentabilidade, ver o livreto que fala das ambições, e tem a Liga da Reciclagem. E nós, como consumidores, a gente sabe que é só a gente não misturar. A partir do momento que a gente misturou o resíduo, aí a gente tem que separar. E o resíduo, ele não vem misturado, a gente que mistura em casa. Então, se a gente não misturar, eu sei porque eu também trabalho com resíduo orgânico, só que eu trabalho na microgeração, o Roberto trabalha na macrogeração, e biomassa é um problema. Se você misturar o orgânico o reciclado, eu não vou, a latinha da Novelis vai ter problema. Então, quando a gente compra as coisas, elas vêm todas separadas. Não misturem, destinem para o lugar correto. Roberto. Muito obrigado. Bom, muito legal saber mais da Novelis. Acho que a Combio também tem tudo a ver, né? Tanto com a parte de economia circular, e a gente também tem um grande cliente nosso que é a CBA, então a gente também está na cadeia do alumínio e a gente tem um papel importante para descarbonizar essa cadeia. Bom, eu acabei não trazendo uma apresentação, vai aqui no Google mesmo. Bom, então contando um pouco mais, né? A gente tem um cenário no Brasil de energia elétrica quase toda renovável, né? Então, o ano passado a gente bateu 92% de eletricidade renovável. Esse ano é possível que a gente até aumente, e a tendência é aumentar, porque a gente está aumentando o parque solar, parque eólico. Então, a gente cada vez mais vai usar menos combustível fóssil para a geração de eletricidade. Porém, a energia que a Combio gera é energia térmica, é vapor de água, né? Então, é uma energia que, dentro de indústria, serve para cozinhar, ferver, desidratar, secar, esterilizar, né? E aí você não tem alternativa a não ser queimar um combustível para aquecer um circuito de água. Essa água vira vapor e esse vapor é utilizado nesses diversos processos. Então, a gente atende mineradoras, atende empresas do setor de papel e celulose, alimentos e bebidas, e agora, mais recentemente, a gente fechou um contrato com a Pirelli. Então, a gente vai ter, pela primeira vez, atender a indústria de pneus.
E aí, então, basicamente, assim, a caldeira biomassa é um equipamento bem grande, né? Diferente de uma caldeira a óleo a gás, que é um equipamento pequeno. A caldeira de biomassa, a gente tem essa que a gente tem na CBA, por exemplo, ela tem 40 metros de altura por 200 metros de comprimento, porque você tem um sistema de alimentação. É um investimento aí que pode chegar em 200 milhões de reais. Então, são unidades grandes e caras. E aí a gente tem esse modelo de negócio onde a gente faz tudo. A gente constrói essa unidade, a gente investe, constrói esse equipamento dentro do cliente e passa a operar dentro do cliente, gerando essa energia que antes era gerada numa caldeira a óleo ou a gás. E aí eu acho que a grande, vamos dizer, a beleza do nosso negócio, eu gosto de dizer, é quando a gente combina a transição energética que a gente promove através da atividade industrial com a economia circular. Porque a gente tem projeto, dependendo de onde a gente está, que a gente acaba dependendo de floresta de eucalipto, né? E aí, enfim, não brilha tantos olhos quando você fala, eu compro eucalipto e pico e queimo, né? Mas a gente tem projetos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que a gente está lá 10 anos queimando casca de arroz, né? Casca de arroz que sobra dos engenhos. E até pouco tempo, ou melhor, e ainda hoje acontece, que agora a legislação estadual deu uma apertada, mas a turma bota fogo nesse material, ou manda para aterro, e aí quando vai para o aterro, esse material ele decompõe e ele gera o metano direto na atmosfera, né? Então, é muito ruim, e é um combustível excelente a casca de arroz. Então lá a gente está 10 anos, lá a gente trabalha com 4 ou 5 engenhos, a gente pega toda essa casca de arroz e substitui o óleo que a empresa, a Santer, que produz papel higiênico, papel toalha, usava. Então agora a gente gera essa mesma energia com a casca de arroz. Outro exemplo muito bacana que a gente tem é no Pará. Então, quando a gente chegou no Pará em 2015, a gente tinha a seguinte situação: uma mineradora francesa queimando óleo combustível para gerar sua energia térmica, e do outro lado você tinha um mercado de produção de açaí, que é um mercado super informal. Então, basicamente, as pessoas, a comunidade ribeirinha, não tem plantação de açaí. Agora até começa a ter, mas o tradicional as pessoas e as comunidades ribeirinhas entram na mata, sobem no pé de açaí, pegam o cacho, separa a polpa do caroço e vende a polpa. E o que se fazia com esse caroço? Jogava no rio, jogava em praça pública. Então, o assoreamento dos rios lá é um problema ambiental muito grave, né? O que é o assoreamento do rio? Você joga esse sedimento no rio e o leito fluvial ele vai ficar mais para cima, porque você cria uma camada de caroço de açaí, e aí uma chuva forte já pode rapidamente alagar, né? Você sobe o nível do rio, você tem um alagamento naquela região. Então é um problema muito grave lá. E aí, então nos últimos 8 anos, a gente pega esse caroço de açaí dessa região de Abaetetuba, que é um dos principais polos de produção de açaí lá do Pará, e usa para gerar energia no lugar do óleo. Então lá a gente conseguiu, com o mesmo projeto, resolver 2 questões ambientais: a mineradora que queimava combustível fóssil e o caroço de açaí que era jogado, descartado de forma inadequada. E então, nos últimos 8 anos, a gente já reaproveitou 150 mil toneladas de caroço de açaí e reduziu 200 mil toneladas, ou melhor, evitou 200 mil toneladas de CO2 na atmosfera. E aí eu acho que um impacto super interessante que teve lá, então eu tive lá em 2015, logo que a gente chegou lá, e tive agora em agosto, portanto 8 anos depois. E eu fiquei muito feliz, né? Por um lado é um desafio de abastecimento, mas por outro lado eu fiquei feliz porque hoje ninguém mais joga caroço de açaí em nenhum lugar. Então as pessoas têm uns bags de construção civil que fica na frente da casa delas, elas vão produzindo o açaí e vão jogando o coquinho ali dentro, e aí você tem uma outra pessoa que coleta esses bags, outras pessoas que armazenam esse material para vender para a gente na entre-safra. Então a gente acabou fomentando vários tipos de empregos, né? Então o cara não vende mais só o açaí, ele ganha também alguma coisa com o caroço, tem esses transportadoras, tem os armazenadores. Então
eu acho que essa é a beleza do nosso negócio, é quando a gente consegue, de fato, pegar um resíduo de uma atividade e conseguir descarbonizar uma outra atividade, né? Então, aqui em São Paulo, a gente queima bagaço de cana, pó de serra, madeira reciclada. E uma coisa que a gente tem feito bastante agora é usar pomares, né? Então, tem muitos pomares, principalmente café, laranja, limão, mexerica, que quando chega numa idade, é melhor você erradicar e plantar de novo, porque a produtividade desse pomar ela vai caindo. E aí o que se faz com esse material? Até pouco tempo se tocava fogo. Hoje a gente também fomentou esses parceiros que pegam esse material, tritura ele e entrega para a gente. Então, o Brasil tem uma oportunidade imensa, a gente tem muitas formas de gerar biomassa para descarbonizar a indústria, né? Então eu gosto muito de bater essa tecla, né, que a gente, talvez o Brasil é o país que mais teria facilidade, né? A gente tem um portfólio enorme aqui, a gente é muito privilegiado, né? A gente tem hidrelétrica, a gente tem potencial no solar, no eólico, tem a biomassa, e aí também a gente consegue ter hidrogênio verde, biogás. Então a economia circular nessa combinação com a transição energética para grandes indústrias, para mim é o grande pulo do gato. Assim, eu acho que eu gostaria que mais empresas estivessem olhando, né? Porque hoje a gente olha específico para algum segmento e falando de vapor. Mas você tem fluido térmico, você tem gás quente, você tem a possibilidade de pegar material de aterro, gerar o biogás, gerar CDR. Então, tem um potencial ainda inexplorado quase, né? E eu acho que nos próximos anos aí, principalmente na agenda dos ODS, que você trouxe muito bem aqui, a gente gosta de falar que a gente tem o ODS 7, que é energia limpa, o ODS 9, que é inovação na indústria, o 12, que vai falar de reaproveitamento, reuso, reciclagem, e o 13, que é o combate contra as mudanças climáticas. É isso, obrigado. Bacana, Roberto, você tem toda a razão, não é à toa que o ROAS mudou a definição de lixo no dicionário, não sei se vocês viram, hoje não existe mais lixo, hoje o lixo é aquilo que realmente você, às vezes, pela tua falta de informação, destina de forma incorreta, porque todo o material hoje ele pode ser reaproveitado. E isso que o Roberto falou, ele é investimento, não é custo. Essas indústrias estão investindo, são plantas caras, pesadas, mas elas têm um payback, porque ele está transformando em commodity aquilo que ele jogava fora, é casca de arroz, é a casca do babaçu. E só para a gente corrigir aqui regionalmente, o açaí do norte é o verdadeiro açaí, não é o que a gente come aqui, porque toda vez que a gente fala isso, falamos, vocês não comem açaí em São Paulo, não comemos. Aliás, açaí no Pará não é doce, açaí. não é doce. Não, é um sacrilégio fazer o que eles fazem. Salgado, né? É o verdadeiro açaí que ele está trabalhando. E também eu entrei no site da Combio, vocês podem estar lá, tem várias informações, o relatório de sustentabilidade deles é muito bacana também, e tem todas essas informações que vocês têm. Agora, a gente trouxe duas empresas, eu vou trazer aqui uma associação que também eu participei da fundação, o Marcos está como presidente, ele vai falar um pouco do que a Abraps faz nesse cenário também. Marcos. Obrigado. Pode pôr minha apresentação da Abraps, por favor? Vou ficar de pé, que eu não consigo falar sentado igual o Roberto. Bom, então eu vou contar uma historinha, na verdade, que em 2010, no final de 2010, a gente estava num evento do Prêmio Exame de Sustentabilidade. Naquela época eu era gestor da área de sustentabilidade da Philips, da América Latina. E aí, todo ano a gente encontrava os amigos, e é bom que a gente continue encontrando aqui ainda, e encontrava os amigos das empresas, da área de sustentabilidade, e estava naquele boom da sustentabilidade naquele momento. E aí, nesse encontro, a gente fala, nossa, a gente tentou marcar o ano inteiro, um café, né, um encontro, isso e aquilo, e não conseguiu. E aí eu cheguei e falei, então vamos começar a fazer isso formalmente. E eu chamei a Ana Luísa Herzog, que no caso ela era a gestora do Guia Exame de Sustentabilidade, hoje ela está na Magalu. E falei, Ana, você vai ser a madrinha. E aí vai lá e fazendo tudo. E aí eu cheguei e falei, nossa, né, acho que eu me empolguei demais. E agora, o que eu faço? Aí, no dia seguinte, eu acordei, mandei um e-mail para todo mundo,
falando, olha pessoal, tivemos umas ideias aqui, algumas pessoas já concordaram, vamos montar uma associação. E era final de ano, né? Aquela coisa tipo dezembro, depois do Natal. Eu falei, acho que ninguém vai responder esse e-mail, né? E começaram a responder, nossa, que ideia bacana, que legal, vamos fazer, vamos encontrar. Aí eu falei, o que eu inventei para minha cabeça, né? Estava tão tranquilo, ia para o Natal, para o Ano Novo, e aí no começo do ano eu falei, não, acho que é Natal, o pessoal está empolgado, assim, no ano que vem eu retomo. Aí eu mandei um outro e-mail, o pessoal, não, temos que marcar uma reunião, e aí a gente marcou a primeira reunião, e junto decidimos lá que ia ser ABRAPROSUS, né? Associação Brasileira dos Profissionais de Sustentabilidade. Nome feio pra caramba, né? ABRAPROSUS. Aí a gente começou a juntar, fazer reunião uma vez por mês, tudo bem? Uma vez por mês, e aí a gente chegou no final do ano, ia ser uma rede informal, voluntária, e não rolou. Começou a chover um dia em outubro, apareceram 3 pessoas. Aí eu falei, não, então vamos ter que fazer isso de uma forma mais organizada. E aí a gente montou uma coordenação, e em 2011 a gente fez um evento, em setembro, né, Ricardo? 6 de setembro, é que o Ricardo é minha memória, 6 de setembro de 2011, a gente juridicamente lançou a ABRAPS, e desde então a gente vem batalhando para juntar os profissionais, os futuros profissionais de sustentabilidade, ESG agora, né? E principalmente desenvolvimento sustentável. Então, essa é a nossa missão, nossa visão, nossos valores, que a gente vem discutindo para poder juntar esses profissionais que trabalham pelo desenvolvimento sustentável, seja em ONGs, seja em negócios de impacto, seja dentro de empresas Sistema B, seja dentro do seu empreendedorismo, dentro do departamento, dentro da empresa mais sustentável, mas que esteja alinhado com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Nosso lema é não deixar ninguém para trás, né? Muito ao encontro dos ODSs, e trabalhar para criar valor de negócios, né? Então sim, a gente sabe que o mundo roda em cima dos negócios, e com isso apoiando aí as pessoas, gerando riqueza para a sociedade, e manter, por isso que eu tenho a apresentação, para lembrar tudo aqui para falar, né? Manter a resiliência ao meio ambiente, né? Então você vai fazendo todo esse processo, levando aí, obviamente, o social, ambiental e o econômico dentro desse processo. A gente tem um manifesto, que eu vou pedir para passar o vídeo agora, e para quem não conhece os ODSs, né, é sempre bom a gente relembrar quem são os ODSs. Já falaram aqui alguns dos ODSs, mas sempre bom, entrem no site, assinem o nosso manifesto de quem trabalha pela sustentabilidade, pelo desenvolvimento sustentável. Pode passar o vídeo agora.
É isso, pessoal. Então, entrem no site, assinem o manifesto. Para mim, os ODS são como o nosso sonho comum, né? É o que todo mundo, na verdade, deveria trabalhar para, né? E o lucro, o dinheiro vem consequência disso. E quando a gente fala de cultura ainda fica mais forte para que a gente possa transversalizar os temas dos ODS dentro de cada ferramenta cultural, né? Seja no movimento teatral, seja no movimento de moda, de cinema, de música. Então, para mim, construir um imaginário coletivo, que a cultura faz parte desse processo, é fundamental, tá? E aí, quando a gente foi chamado como pessoas físicas, né, de curadores, profissionais, a gente falou, não, temos que também levar o lema da Abraps aqui juntos, para que a gente possa criar esse processo. E a Abraps, ela está calcada em 4 Cs, né, que é conhecimento. Então, essa semana a gente está lançando o primeiro curso da Universidade Corporativa Abraps, tá? A gente vai bombar aí nas redes, um curso online, nosso primeiro a gente está chamando de pré-estreia, né? Nosso projeto piloto da Universidade Abraps, primeiro curso. A gente vai fazer vários cursos o ano que vem, a gente já está conversando com a Unibis também para fazer os projetos aqui, presenciais também, nas salas, tá? Então, conhecimento para divulgar e trazer cada vez mais. Capacitar os jovens, né? A gente tem o nosso curso de desenvolvimento, nosso curso não, eu que falei que não é para chamar de curso, estou falando de curso. Nossa formação de desenvolvimento dos Fellows Abraps, a gente agora tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, que é para aquelas pessoas que querem continuar na área, as pessoas que estão no início de carreira, possam desenhar sua carreira dentro do desenvolvimento sustentável. Entrem lá no site Fellows Abraps. A gente está com 2 turmas acontecendo nesse momento, né, Ricardo? Online. Então, muito bacana para quem quer pensar na sua carreira, trabalhando para o desenvolvimento sustentável, independente se é na firma, né? Independente se é num negócio de impacto, numa ONG, colaboração, né? Eu adoro falar sobre colaboração em nome da Abraps, porque quando a gente fala de sustentabilidade, se a gente não trabalhar em colaboração, né, e não naquele modelo antigo de competição, de eu quero aparecer mais que o outro, que eu sou o líder, o dono da matilha, não vai funcionar, né? Já não funcionou até agora, né? Como que a gente quer mudar isso? A gente precisa mudar isso, não dá para manter esse mesmo modelo de liderança, de competição. A gente precisa de colaboração, e é por isso que a Abraps cada vez mais precisa de voluntários aí para trabalhar com a gente. E cultura, né? A gente precisa dessa cultura, que eu não vou falar que o Ricardo preparou as perguntas, mas da cultura, que é fundamental, né? Então, a gente tem vários grupos de trabalho dentro da Abraps. A gente tem os grupos de trabalhos institucionais, né, que seria tipo os departamentos da Abraps. Todo mundo é voluntário, só tem uma pessoa que nos apoia, que é fisicamente, que trabalha e é remunerada, que é a Fê, né? Então a gente tem esses grupos de trabalho. Se você gosta de comunicação, captação de recursos, tem aqui já do nosso GT, a Tássia que está aqui, né? Tem os GTs institucionais, de comunicação, de marketing, de jurídico, novos associados, enfim, tem vários grupos de institucionais para vocês poderem se associar e serem voluntários, e tem os grupos temáticos, né? Os grupos temáticos para você desenvolver pesquisas, para você trabalhar com as questões ligadas a resíduos. Tem o pessoal de saúde e sustentabilidade, que está super ativo nas redes. Enfim, tem vários grupos temáticos para que a gente possa, de novo, em colaboração, nos juntarmos, né, e poder trabalhar
trabalhar juntos. O que acontece que a gente vê nesses meus quase 25 anos, não, mais de 25 anos dentro da área, é que cada um trabalha lá na sua atividade, na sua ação, e a gente não consegue se juntar, não consegue trabalhar em conjunto como profissionais, né? Inspirados no pessoal de RH, na BRH, inspirados na OAB, inspirados nas várias associações, não só de profissionais, mas de grupos que juntos fazem desenvolvimento de leis, fazem conteúdos, fazem colaboração, porque a gente que está trabalhando pelo desenvolvimento sustentável, que tem a ONU chancelando as nossas ações, que tem um monte de gente bacana trabalhando, por isso a gente não se junta e fazemos atividades em conjuntos para a cooperação, para a cultura, para a educação e assim por diante. Não é fácil, né, organizar isso, mas a gente tem um cérebro tão poderoso, né, com uma rede neural tão poderosa, porque a gente não se inspira nisso e faz isso também para a gente que está trabalhando aí pelo desenvolvimento sustentável. Então esse é um chamado para vocês que estão aqui, para quem está aí no YouTube assistindo, para que venha participar da associação, para poder se capacitar mais, fazer uma rede de relacionamento, quem quer arranjar cliente, parceiros, para quem está aí fora no Brasil inteiro, a gente agora tem os núcleo no Rio de Janeiro, núcleo no Rio Grande do Sul, outros núcleos que eu não tenho decor, né, Ricardo? São José dos Campos. Então a gente tem vários núcleos no Brasil inteiro se articulando para que juntos a gente possa ser mais forte, né? Porque os outros grupos que estão contra ou que levam outros pontos mais importantes do que o desenvolvimento sustentável são super organizados, né? Porque a gente não junta essas questões da cultura, do ESG, da sustentabilidade e promove e movimenta cada vez mais esse nosso ecossistema, tá bom? Então, aqui está o nosso WhatsApp, a parte do site, que cada vez está lá se aprimorando. Para quem quiser, manda um WhatsApp e vão explicar como a gente faz para ser associado. E se você for associado, não pensa que é um clube, tipo clube de benefícios, né, que você entra e você acha que as coisas vão chover, né? Para quem é um profissional de sustentabilidade, a base da brincadeira é o ativismo, é o engajamento, é pôr a mão na massa. Então não queira ser um profissional de sustentabilidade com um modelo antigo de clube, com um modelo antigo de passividade, porque graças à passividade de muitos e muitas, o mundo está como a gente está hoje. Então cada vez mais a gente precisa pôr a mão na massa, e a Abraps está te chamando e oferecendo essa oportunidade, juntos aqui com a Unibis Cultural também, para que a gente possa fazer esse ativismo e realmente mudar o mundo como profissional. E não é aquela coisa de abraçar árvore, beijar criancinha, né? Cuidar de macaquinho, também é importante, mas a gente precisa ir além de tudo isso, e o profissional de sustentabilidade é a pessoa certa para fazer essa mudança. Obrigado, me empolguei, senão não paro nunca. Só vou completar o registro aqui, agradecer a presença do Germano. O Germano é do CRA, foi uma parceria que a gente fez. Hoje ele está no nosso GT de Ética e Sustentabilidade, e no dia 21 a gente vai estar junto no Global Ethics Day. A Abraps fez o seu evento no Dia Global da Ética, que é um dia onde todo mundo fala sobre a importância da ética no mundo dos negócios. A gente convidou o CRA e agora o CRA nos convidou também. Então, existem, além dos ODS, existem grupos temáticos de outros temas também. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver. E realmente o que o Marcos falou, todos lá somos voluntários, e é muita coisa. E eu brinco que aqui é a casa da Abraps, porque de 2017 a 2019, a gente estava vendo o relatório de atividades, nós chegamos a fazer mais de 200 eventos aqui em 3 anos na Unibis. A gente tinha eventos, a cada 3 dias a gente estava aqui. Então, eu praticamente morava aqui na Unibis, porque a gente tinha evento presencial o tempo todo. Aí veio a pandemia, a gente virou meio virtual. E também não posso deixar um registro de agradecer
a área de marketing, o GT de marketing da Abrapes, porque é a primeira vez que eu estou vendo, essa é a primeira vez que nós estamos usando essa apresentação. Parabéns, Márcio. O Márcio está lá fora, mas ficou muito boa essa apresentação. Muito bom, Márcio. Eu acho que o Dudu não chegou, né? Então eu vou passar para a parte de perguntas. Eu tenho uma pergunta geral para todos vocês, porque o tema aqui é cultura. Então, qual é o desafio de vocês, dentro de tudo que vocês falaram, de levar essa cultura do ESG e sustentabilidade para dentro das empresas, para os colaboradores, consumidores e todos os stakeholders? Sei que a Abrapes, vou deixar a Abrapes para o final, vou deixar primeiro para as empresas, começando aqui com a Elizabeth. Eu acho que é muito walk the talk. Eu gostei muito do que você falou de não é abraçar a árvore. Você não pode pensar que sustentabilidade é só você jogar o resíduo na latinha, no lixo correto. É isso também, usando suas palavras, mas é muito mais do que isso. Então, a Novelis, quando ela mostra essa preocupação com a reciclagem, aumentar o índice de reciclagem das nossas chapas de alumínio, buscar fontes de energia renovável, buscar inovações, seja de hidrogênio verde, de CCU, CCS, tudo isso, e mostrar, provar e sempre querer mais, mostra que, de fato, a companhia está engajada nas metas de sustentabilidade, ela está indo além de simplesmente jogar a latinha no lugar certo do lixo e quer mais. Então, a empresa mostrando isso, acho que engaja o colaborador também, e ele sabe que ele está numa empresa séria. Não, e é bacana ver, porque você está 3 meses na empresa, você está falando já com toda a paixão, então a gente percebe que a empresa envolve desde o momento que vocês entram. Então isso é fundamental, diferente do Roberto, que está desde o início lá e continua falando com paixão. Então você vê que não muda, né? Como é que é na Combio? Vamos lá, pessoal. Eu acho que eu ia comentar, acabei esquecendo, assim como a Elizabeth, eu também fiz uma transição de carreira dentro da empresa, né? Então, eu fui diretor financeiro durante 12 anos, e aí, há 3 anos, eu virei para os meus sócios e falei, puta, pessoal, não aguento mais aqui a área de finanças, esses ciclos mensais, semestrais, anuais, auditoria. E aí, até cogitei em sair, né, e pegar outro desafio, e aí ele falou, não, vamos criar uma área de sustentabilidade, e aí você gosta disso, você toca isso, porque foi bem no momento em que esse boom do ESG começou a, né, todo mundo falar sobre isso e se posicionar dessa forma, e aí a gente via muitas empresas que, longe de serem atividades sustentáveis, usando a bandeira do ESG, né? E a gente é uma empresa que a gente é uma solução de descarbonização. Então, a gente já tem um alinhamento muito concreto com a agenda climática, né? A gente brinca que cada real que a gente fatura são alguns quilos de carbono evitados na atmosfera. Então, quanto mais a gente vende, mais descarbonização a gente promove. Então, não tem um conflito, né? Como se fosse uma empresa de roupa, né? Quanto mais ela vende, mais lixo, ou ela indiretamente acaba gerando, né, ou outros bens de consumo. Então, é um privilégio para a gente ter esse alinhamento, porque facilita muito aí também a gente conseguir ecoar essa cultura dentro da empresa, né? E aí o fato da gente ser uma empresa B, e a Combio foi a primeira indústria B do Brasil, é um movimento que a gente acredita, a gente gosta muito, a gente está sempre participando e patrocinando os eventos, e a gente usa, né, o Sistema B e as ferramentas para propagar essa cultura dentro da empresa. Então, a gente usa isso de uma forma bem consciente, e aí acho que outras coisas assim que a gente também vai promovendo. Então, quando a gente fala, a agenda ESG, ela é muito ampla, né? Eu até não gosto tanto, às vezes, do termo ESG, porque ele vai falar de inovação na indústria, reciclagem, diversidade, muito amplo, né, o espectro. Mas a gente encaixa, pega os nossos lugares que a gente está, então a gente gosta muito de falar de inovação, né? Então a gente promove a inovação, o intraempreendedorismo, então isso a gente também fomenta essa agenda de empreendedores dentro da empresa.
a gente também incentiva muito buscarem ideias que tenham a ver com a nossa atividade, então economia circular. Então, recentemente a gente conseguiu, por exemplo, uma fábrica, uma empresa que consegue reciclar os nossos uniformes. Esse era um lixo importante que a gente gera, né? Atividade industrial, uniforme desgasta muito, né, numa atividade industrial, e a gente acabava gerando um lixo muito grande. Hoje a gente tem uma empresa que pega esse material, consegue desfibrar ele e criar um novo uniforme, né, a partir da fibra. Essa parte eu gosto muito, né, quando você fala de reuso, reciclagem e reaproveitamento, né? Tem uma diferença, né? O reuso é tipo brechó, né? Você tem lá uma calça que você não usa mais, e depois outra pessoa vai usar. Esse é o reuso. O reaproveitamento é quando aquela calça não serve mais como calça, mas você pode cortar uma parte, fazer uma bermuda, ou pode pegar um pedaço de jeans, fazer uma bolsa. Esse é o reaproveitamento. E a reciclagem é isso, é quando você vai desfibrar, vai chegar no nível da matéria-prima e vai produzir uma outra coisa a partir dessa matéria-prima. Então, eu acho que a atividade da Combio aqui, para concluir, né, a nossa atividade, como ela tem esse alinhamento, e é um privilégio, fica, vamos dizer, mais fácil para a gente conseguir ecoar essa agenda dentro da empresa, e acho que a gente considera que a gente tem colaboradores assim, bem engajados e interessados no tema, e a gente fica bem feliz com isso. Bacana. Bom, Marcos, você falou dos 3 Cs e deixou realmente o de cultura para as perguntas. Mas só queria fazer uma coisa, quando foi transição de carreira, eu sou publicitário e eu brinco que eu trabalhava no lado negro da força, porque você convencer uma pessoa a comprar o que ela não precisa é muito fácil. A gente sabe, a gente tem técnicas para isso, você faz todo mundo comprar. Muitas vezes vocês já compraram muitas coisas que vocês não sabem nem porquê. Eu falei, pô, mas não está legal isso para mim. Aí quando eu falei, poxa, mas por que eu não posso usar a mesma técnica e convencer as pessoas para fazer algo para o bem, que seja para o bem comum? E é isso que uma coisa que o Marcos falou para a Brabus. Na Brabus, uma das coisas que a gente aprendeu muito é ouvir o outro, que sustentabilidade é colaborativa. Então, todos os GTs, tudo que acontece de forma colaborativa. Tanto que a gente brinca quando as pessoas saem da Brabus e falam, olha, eu não estou mais na área, eu não vou mais ficar na Brabus. Eu fico pensando, pô, você não está mais na área de desenvolvimento sustentável. Você mudou de área. Você mudou de quê? De planeta? Porque não tem lógica. Como é que eu não estou mais na área? Eu não atuo mais com isso. Eu falei, não tem como não atuar mais em desenvolvimento sustentável. Se vocês notarem, quando a gente passou os ODS, a gente tomou cuidado de colocar uma frase bem simples para explicar o ODS de uma forma que todos possam entender. Que a gente sabe que é difícil entender o ODS, é difícil entender as letrinhas, é difícil entender indicadores, então a gente tenta disseminar isso. Mas aqui a dúvida é, você não falou do C da cultura, então vamos falar do C da cultura? Vamos lá. Falar que o Dudu chegou aqui também. Obrigado, Dudu, bem-vindo. O C da cultura... Eu gosto muito, eu sou meio nerd, né? Eu adoro Star Wars, adoro coisas de Marvel, assim por diante. E no meu construto de cabeça, assim, né? A cultura, seja pop, seja a mais erudita, ela passa muito por construir até a sua personalidade, né? Eu vejo toda vez que minha filha agora, meus laboratórios em casa, né? Meu filho e minha filha, ela assiste um dorama lá, coreano, ou assiste um vídeo ou alguma coisa, aqui ela já vem carregada de alguns conteúdos e assim por diante. E isso vai moldando um pouco, né? O que você quer ser, o que você quer fazer, o que você quer trabalhar. E até nas aulas eu falo muito para os meus alunos, né? Assistem os filmes da Marvel, né? Que cada vez mais eles trazem conceitos ligados ao desenvolvimento sustentável. Como assim, Naka? Desenvolvimento sustentável no filme da Marvel? Mó pastelão para ganhar dinheiro, para vender produto, camiseta, bonequinho. Não, pega lá o Homem-Aranha quando ele foi lá com o Electro, né? O Electro é aquele cara que solta raio, para quem não conhece. Aí o Electro virou Electro porque ele caiu num tubo que tinha um monte de enguia elétrica que estava gerando energia renovável para o prédio deles. Ah, mas estava usando a enguia, quer usar o animal. Bom, daí é outros 500, a gente pode discutir isso com os ativistas também. Mas no filme estava passando uma nova forma de energia por meio daquela questão da enguia elétrica,
que não seja enguia, que seja uma pecinha da enguia, uma parte da enguia que gera energia. Como que uma enguia gera energia, né? Vamos pegar outro filme, você pega qualquer filme agora ligado, que está passando, eu vou ser patrocinado pela Marvel, manda uns recebidos. Vai lá, o filme que está estreando agora é as super-heroínas, né? Olha que empoderamento feminino, um filme só de... né, a própria da Star Wars, da Ahsoka, Disney, a Ahsoka, né, é só heroína também, né? Então, olha o quanto está trazendo no imaginário coletivo o que eu, né, com meus 20 anos, 40 e poucos anos, né? Poucos não, agora é mais, quase 50. Mostra lá o quanto tinha só homem, Rambo, era o rock, era a guerra, nossa, isso construiu o nosso imaginário coletivo dessa geração, né? E aí, o quanto, sei lá, uma peça de teatro pode te impactar, trazendo um conceito desse, para que um dia você queira ser o super catador, né? Que tem super catador aqui na mesa, e isso vai ser o profissional de sustentabilidade. Alguém queira falar, não, pai, quando eu crescer, eu quero limpar esse mundo, né? Eu não quero fazer um produto que vai ser XPTO e vai gerar plástico e resíduo no mundo e whatever, né? Eu quero ser um cientista profissional de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, que vai achar o negócio que vai reciclar todas as coisas do mundo, né? Enfim, eu acho que a cultura tem que montar mais profissionais de sustentabilidade, que nos filmes, nas peças, nas músicas e tudo mais, que a gente possa transversalizar os ODSs, o imaginário coletivo, de trazer pessoas como vocês que estão aqui sentados, né? Ou vocês que estão na plateia, que também trabalham com isso, e que isso seja legal, né? Não uma dancinha no TikTok, né? O pessoal da dancinha do TikTok, das coisas, vem à tarde, tá? E aí eu vou perguntar para eles, fiquem à tarde, até o final da tarde, né? Eles não fazem dancinha. A Vivi, eu já vi algumas coisas, mas, né? Mas vai ser legal esse debate também no nosso terceiro painel. E aí, como que pode ser cultural, legal e transversalmente ao desenvolvimento sustentável? Porque eu acho que é isso que vai fazer a mudança e a transformação efetiva, né? Trazer o C da cultura que a gente traz na Abraps, para que os profissionais queiram ser um médico, não porque ganha dinheiro, tudo bem, faz parte, mas porque vai ajudar o ODS de melhorar a saúde, né? Que a pessoa queira ser um mega empresário da água, mas não para ganhar dinheiro, ter carrão, tudo bem fazer tudo isso, ou não, mas o que importa é que vai ajudar no sistema da água do mundo, né? E aí você vai dentro dos ODSs e tudo bem, ganhar dinheiro, que é parte do nosso sistema, mas que o objetivo no final não seja esse, que o objetivo final do profissional de desenvolvimento sustentável seja melhorar as coisas que a gente tem nos ODSs. Isso não sou eu, Naka, que estou falando, sonhador, professor, que fica falando essas coisas. Foram os 193 países lá que falaram, olha, vamos resolver os BO do mundo? Vamos, né? Então vamos resolver os BOs do mundo. Estão aí 17 BOs para a gente resolver, mas vou deixar para o nosso querido João, para poder falar, né, como ele resolve isso no dia a dia, né? Que uma coisa é aqui no ar-condicionado, outra coisa é estar lá no dia a dia, né? Obrigado, Marcos. Uma coisa que a gente também sempre tomou cuidado na Abraps, se vocês entrarem em qualquer rede social da Abraps, a gente só divulga boas ações em prol da sustentabilidade, cultura e ESG. A gente nunca, vocês vão ver que as nossas redes não falam de política, não falam de religião, não falam de futebol, não dão bom dia, boa tarde, boa noite. Elas divulgam eventos e boas ações, geram bons negócios. A gente fez parcerias há 5 anos com as principais aceleradoras que tem. Então, a gente tem negócios de impacto que surgiram na Abraps e que hoje estão muito bem. E agora, que ele acabou de chegar aqui, vou passar a palavra para o Dudu. O Dudu é da Copamare, é uma das cooperativas mais tradicionais de São Paulo. Eu atuo com reciclagem há mais de 20 anos, conheço várias cooperativas, conheço também a Copamare, ainda não conheci o Dudu. E uma das coisas que eu sempre provoquei
Uma coisa que eu sempre provoquei nas minhas apresentações é quando a gente faz os projetos com cooperativa, eu desafio qualquer um de vocês, do topar, a ir lá e desafiar eles a vocês estarem na esteira separando material. Eu duvido que vocês vão perder dinheiro, não vão? E eu desafiava, eu pegava a minha equipe e falava, vamos ver quem separa mais material. A gente sempre perdia. E eles adoravam ganhar da gente. E valia sempre um churrasco pago por quem perdesse. Então a gente já ia para pagar. Mas era interessante, e a gente vê ali quando passa pela esteira, o quanto a gente não percebe o dinheiro que a gente está jogando fora ali. E eles separam tudo e sabem como funciona. Então, Dudu, se puder falar um pouco de você, da Copamare, te agradeço a presença. Tá bom. Bom dia a todos e a todas, né? Meu nome é Eduardo, né? Sou conhecido como Dudu, né? Dudu por causa da minha tradição, meu trabalho, a minha militância, né? Você tem apresentação? Não, eu não fiz. Não tem problema. Né? Porque, Não tem problema. entendeu? E eu vou falar, eu gosto mais de falar do que fazer a apresentação. Se levantar também, fica à vontade. Tá bom. Então, eu sou da primeira cooperativa de catadores de reciclagem do Brasil, né? E ela também, a Copamare também serviu para vários países, né, que veio visitar a gente aqui. Então, a Copamare, ela nasceu de um grupo de moradores em situação de rua, né, nos anos 80, né, lá na Baixada do Glicério, né. E na Baixada do Glicério tinha duas irmãs que fazem o trabalho com moradores em situação de rua, né, moradores em situação de rua. E também tinha um centro comunitário do sofredor de morador de rua, lá na Baixada do Glicério. E todas as quartas-feiras também tinha feira que se fazia uma sopa, lá na Baixada do Glicério, fazia uma sopa. Mas essa sopa era feita por causa da feira, que catava tudo que os feirantes deixavam, a gente coletava e ia fazer uma sopa para 400 pessoas, na lata de tinta, na fogueira. Então, e também tinha o centro comunitário do sofredor de rua, onde que muitos, né, moradores de rua iam lá se encontrar, né, para bater um papo, trocar uma ideia, né? Antigamente não tinha celular, não tinha zap, né? Era telegrama, era carta, era correio, né? Essas épocas que tinha, sou dessas épocas ainda. Né? E aí, os moradores de lá, porque muitos estavam aqui em São Paulo, queria falar com a família, telefonar e tudo mais, um telegrama, para falar como é que está. E também tinha uma festa, a festa que chamava Missão do Povo da Rua. E essa festa, quem mais programava a festa, era as irmãs, né? E nós, enquanto moradores, catadores, nós só ia lá para participar, para comer. Comeu, tchau, tudo bem, vamos embora. Só que um grupo, mas, né, nas nossas reuniões, começamos a fazer reuniões, o que aconteceu? Falou, vamos atuar de uma forma diferente, né? E de que forma que a gente vai atuar? Com aquele monte de coletivo de gente lá. E na rua vocês sabem que mora muita gente, e tem gente que trabalha, né? Tem gente que trabalha, graças a Deus. Não tem só gente mal, tem gente que trabalha, mas mora na rua. E lá tinha o marreteiro, o engraxate, o guardador de carro, o vendedor de café, o ambulante, enfim, o catador de papel, né? E cada um se organizou de que forma que ia colaborar para fazer essa festa. O catador de papel tinha um quartinho, abriu um quartinho, foi 3 catadores, e foi trazendo o papel na cabeça, até encher o quartinho. Foi trazendo, aonde que chegou, que encheu o quartinho, foram contar as férias de todo mundo, venderam os papéis, e o grupo que mais destacou foi o catador de papel, né?
porque deu para fazer a festa e ainda sobrou dinheiro do grupo dos catadores de papel. Aquele grupo ficou otimista, falou: se aqui deu certo, por que nós não vamos continuar? Aí começamos a ter reuniões, começamos a trabalhar, o grupo foi aumentando. Quando foi em 1986, a gente fundamos a primeira associação, a Associação dos Catadores de Materiais Escravos da cidade de São Paulo. Mas com qual objetivo a gente fomos fundar essa associação, né? Antes era o prefeito lá, era o Jânio Quadro, ele tinha o slogan de varre e vassourinha, né? E não deixava os catadores de materiais recicláveis, né, trabalhar. E nós tínhamos que montar uma associação, mostrar que o nosso trabalho ele é digno, né? Ele é digno, é uma profissão, igual de um doutor, de um motorista, do médico, né? Até como um político. E a gente tem que mostrar isso. Problemas sociais em todas as profissões tem, não é só na nossa. Sabemos que é o trabalho do terceiro setor, né? Com todas aquelas precariedades sociais, né? Que vem desde família até chegar na rua, né? E isso aí é uma questão de políticas públicas, né? Não é uma questão qualquer, é política pública que tem que ser tomada para que as coisas melhorem, né? Então a gente começamos, o nosso primeiro protesto foi nessa questão de montar a associação para reivindicar nossas condições enquanto uma categoria profissional, mesmo não sendo reconhecido. E começamos a lutar, trabalhar enquanto associação. E de associação nós passamos a ser cooperativa. Quando foi em 1989, se transformamos em cooperativa. Já trabalho na associação, e aí conhecemos os princípios do cooperativismo, né? Com a ideia de virar cooperativa, mas também mostrando para a sociedade, para o poder público, que o trabalho do catador ele é digno, né? Ele é tão profissional como de um doutor, né? De um motorista, né? Simplesmente é um trabalho, como eu falei, do terceiro setor, que é mais fragilidade, né? Então, começamos a trabalhar dentro do cooperativismo, entendemos bem a lei do cooperativismo, e também numa forma de mostrar que o trabalho do catador, ele pode sobreviver com o dinheiro que ele ganha, né? E também mostrar para ele que ele é organizado, enquanto uma categoria de catadores profissional, que ele está fazendo o bem, prestando o bem. Além de estar catando papel, não tem que ter vergonha de ser um catador. Mostrar, dar autoestima, que ele é um catador de papel. Não é porque ele é catador de papel que ele tem que ter vergonha da profissão dele. Ele está trabalhando, né? E com o dinheiro dele, ele colabora com a economia da cidade, né? Ele vai gastar o dinheiro dele. E não é aquele trabalho dos preconceitos, né? Que muita parte, no começo da nossa trajetória de organização, a maior parte da sociedade sempre ignorava o nosso trabalho, né? Porque até os filhos, as professoras antigamente, vai cá trabalhar, você não vai puxar carroça, vai trabalhar. E nós mostramos com toda a dignidade, simples e humilde, que o nosso trabalho é digno e faz o bem para a sociedade, para o poder público e para o meio ambiente. E foi assim que nós nascemos com a Copamari, mostrando, entrando nas políticas públicas, né? Falando, dando a tapa, do reconhecimento enquanto nossa profissão, do tanto do trabalho que a gente faz de economia, né? O poder público, vocês sabem muito bem, né? Essa montoeira de resíduos, né? Que se coletam, vai para um aterro e se paga por isso. Os catadores coletam materiais recicláveis, não vai para o aterro e gera renda e economia para a cidade, porque ele gasta o dinheiro dentro da cidade. Então ele gera economia e colabora também com o meio ambiente, na redução de árvores, bauxitas, né? Minérios e etc. Então colabora. Para a sociedade, tudo aquele que incomoda a sociedade,
materiais, que tem que tirar, o catador está lá fazendo. Então foi assim o início da nossa história, da trajetória da Copamare, mostrando que o nosso trabalho é digno. A Luísa, a prefeita Luísa Erundina, foi a primeira prefeita da cidade de São Paulo reconhecer o nosso trabalho enquanto uma categoria profissional, né, na cidade. Ela foi a primeira, ela reconheceu o nosso trabalho e continuamos avançando nas lutas, brigando por melhores condições de vida para a categoria, né, com espaço, entrando dentro das políticas públicas, né, e alcançando vários projetos, né, que até hoje avançou bastante aí com todas as cooperativas da cidade de São Paulo. Hoje a questão dos catadores está uma parte avançada, outra parte ainda está atrasada. Há muito para se fazer com a categoria dos catadores, né? E nós queremos, mas só que a política pública votado para os catadores, ela é muito lenta, ela não caminha. É mais fácil ela caminhar com uma empresa do que com uma cooperativa de catadores, ou uma associação de catadores. Porque o que nós vamos oferecer para a empresa? Nós não temos o que oferecer, né? E a empresa tem o que oferecer para os políticos. Porque, infelizmente, é isso. Me dá lá, toma cá. E nós não temos. E o que nós temos é o trabalho digno de estar garantindo o pão de cada dia e mostrando para a cidade que o nosso trabalho é digno através da reciclagem e prestando um bem aí de grande valia, né? Hoje faço parte do Movimento Nacional dos Catadores, sou da rede latino-americana de catadores, e através do meu serviço digno eu consegui conhecer 17 países na América Latina, né, falando do serviço e dando autoestima para os companheiradas dos outros países, né, ajudando a avançar na cadeia, na organização, nas políticas públicas, né? Porque a questão dos catadores não está só na coleta, ela tem muito mais além do que a coleta, né? E nós vamos avançando da medida possível que as políticas públicas for abrindo as portas, agora com os apoios das empresas, né? Hoje tem a questão das empresas que estão hoje na questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que nós também ajudamos a contribuir, e na questão das empresas tem o setor setorial das empresas, né? Que é a questão das embalagens, que elas, através da empresa, a gente tem a questão da logística reversa, onde que a gente coleta todas essas embalagens, né? Hoje se fala embalagem, não se fala mais lixo, não se fala mais nada, né? Esses materiais, e é contado, e a gente faz investimento nas cooperativas, né? Através de caminhões, de prensas, uniformes, IPI, para ir melhorando as condições de vida e a qualidade de vida dos catadores, né? Vou deixar aberto, eu quero agradecer a todos mais uma vez, estou aberto aí para perguntas e vamos debatendo. Obrigado, Edu, obrigado a todos. E como aqui a gente acabou de falar, é um evento colaborativo e estamos abertos agora para perguntas de vocês, para qualquer um que vocês queiram. Quem quiser perguntar, só levanta a mão que eu levo o microfone. Você tem pergunta, Elê? Ninguém vai perguntar? O desenvolvimento sustentável é troca. Então a gente tem que perguntar. Germano. Não é tanto uma pergunta, é uma constatação sobre o que vocês dois falaram em termos de cultura e estratégia empresarial, né? Quando você olha, você fala, não, a empresa tem que ter uma estratégia de sustentabilidade. Eu acho que a abordagem está errada. Sustentabilidade é a estratégia, ou seja, uma postura diferente, ela já faz parte da filosofia da empresa, porque se ela não está no DNA, são iniciativas perdidas no meio do caminho, tá? Perfeito. Então, mas eu acho que isso é uma questão de postura interessante e as duas empresas têm isso. Não importa se é por desígnio ou por acaso, de repente você está num ramo que se presta a isso, ou você está no sentido contrário, você tem que reverter.
Mas o importante, o pulo do gato, não é chegar e criar um departamento de sustentabilidade, não é por aí. Porque se você não tiver o apoio, realmente, do conselho, etc., não funciona. Perfeito, Germano. Acredito que tanto a Novelis como a Combio têm esse DNA da sustentabilidade, se vocês quiserem comentar, porque vocês podem ter à vontade para falar, porque são empresas que a sustentabilidade está transversal. Esse é um dos motivos de vocês estarem aqui com a gente também. Se quiserem comentar. Eu fico bastante feliz com a constatação e esse pulo do gato, né? Que realmente a gente vê empresas que criam áreas de sustentabilidade separadas do core business, e aí elas acabam tendo iniciativas que não têm ou não têm a ver com o core business da empresa, ou são iniciativas muito pequenas que acabam gerando, de fato, o impacto que a gente está procurando. Então, assim, de fato, eu sou muito grata por estar nessa área que é conjunta de estratégia e sustentabilidade, porque o diálogo interno na empresa fica muito mais fácil. Você disse que o que te atraiu na empresa foi justamente a estratégia. Não, é justamente isso. Então, o que me atraiu na empresa é que não é greenwashing, né? A gente não é uma empresa que fala de sustentabilidade porque é bonito falar de sustentabilidade. É uma empresa que vem fazendo sustentabilidade há seus quase 50 anos como core business da empresa. Então, isso que, de fato, me atraiu na empresa, que eu até comentei, fui me apaixonando pela empresa a cada entrevista. Porque na primeira você fica assim, putz, alumínio, né? Não entendo nada. E depois você vai de fato entendendo tudo que a empresa faz, é transformacional. Muito bom, muito boa colocação. Eu acho que isso é, de fato, importantíssimo, né? É a consistência do discurso de sustentabilidade da empresa, né? E para ter consistência, tem que estar amarrado com a atividade. Eu gosto de dar um exemplo, né, fictício aqui, que assim, num primeiro momento, isso pode não parecer um greenwashing, mas, na minha visão, é uma forma de greenwashing, ainda que sutil, né? Então, por exemplo, você pegar uma indústria farmacêutica que está fazendo investimento em educação. Na verdade, ela não tem que estar fazendo isso, não tem problema nenhum, ótimo, mas, na verdade, ela tem que estar olhando para o ODS 3, que é saúde de qualidade. E é ali que ela tem que, uma farmacêutica, um hospital, tem que estar ali, naquele ODS, esgotando aquilo, fazendo aquilo o máximo possível. Da mesma forma, uma instituição de ensino ir lá e querer plantar árvore, né? Não é isso que tem que fazer. Quem vai plantar árvore vai ser as mineradoras ou vai ser outras atividades. Então, é muito importante, isso eu gosto de falar, que as empresas, ainda que não tenham, como a Novelis e a Combio, assim, uma atividade que a sustentabilidade é algo óbvio, mas ela entender nessa agenda dos ODS, qual ODS ela está representando. E aí, nesse ODS, é que ela vai desenvolver a estratégia de sustentabilidade dela. Porque, a maioria das vezes, é fácil você investir num projeto que não tem nada a ver com a sua atividade, e aí você fala que fez. Ah, não, mas eu investi naquele projeto. Ah, mas eu plantei árvore. Puta, mas a sua atividade não é isso. A sua atividade é saúde. O que você está fazendo pela saúde, né? Você está só vendendo mais remédios? Você só está abrindo mais hospital? Não, você tem que fazer, né, olhar as submetas do ODS 3 de saúde e tentar esgotar elas. Então, eu gosto muito de dar esse toque para as empresas, assim, para elas entenderem na agenda do ODS onde que elas se encaixam e aí sim desenvolver a estratégia de sustentabilidade e não ficar fazendo projetos aleatórios assim que podem não tem a consistência necessária. Isso é verdade. E uma coisa que vocês podem fazer, hoje a gente vive numa época, não é na época que só tinha papelão para catar, né? Hoje tem uma série de outros resíduos, a gente vive numa época da informação. E hoje não é tão chato ler um relatório de sustentabilidade. Os relatórios de sustentabilidade são muito criativos e eles trazem essas informações. E a empresa que faz, ela mostra. Lógico, a gente passou por uma época que antes ser sustentável era doar a cesta básica. Então você falou, pô, mas você tem tudo isso de lucro e tal, e você doa a cesta básica de um número tão absurdo e você ganha um prêmio. Hoje, graças a Deus, isso mudou. Então, as empresas realmente que fazem algo pelo desenvolvimento sustentável, elas demonstram.
Então, o tempo que a gente às vezes perde vendo dancinha no TikTok, ou vendo informações ou fake news, que hoje é muito coisa, lê um relatório de sustentabilidade, conhece essas novas empresas de impacto que estão fazendo, usa a informação e prolifera essa informação. Isso ajuda o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento da cultura ESG. Tem mais uma pergunta, quem está com o microfone? Se apresenta, fala quem você é e faz a pergunta, porque como está gravando, tá? Tá bom. Olá, meu nome é Helena Sakai, sou do Green Business Post. Primeira vez que eu estou presencialmente vendo o Ricardo, que a gente só fala digitalmente, e o Naka também. Parabéns pelo trabalho que vocês apresentaram. O senhor que perguntou qual é o seu nome? A Germana. Germano, é bem interessante que você levantou, porque eu estou entrando nesse trabalho com uma profissional que também ela acredita nesse ponto que você falou, de estar na estratégia, estar no core da empresa, realmente. Parece que os profissionais estão tentando fazer esforço para levar para cima o tema e fazer um projeto que fica muito pontual, mas aí não vem de cima para baixo, né, que é o mais potente. Então, realmente, esse ponto é interessante. E eu queria perguntar para vocês se vocês têm algumas iniciativas para mapear locais de coleta, que vocês falaram muito de coleta de resíduos, se vocês têm mapeamentos de locais, que eu estou trabalhando nesse tema, mapeamento. Então, se vocês tiverem algo relacionado, por favor, colaborem comigo. A gente tem sim. Então, eu comentei, a Novelis tem 14 centros de coleta espalhados pelo Brasil inteiro. E eles têm que ser estrategicamente posicionados para a gente conseguir coletar o máximo de sucata possível. Assim como qualquer empresa, né, para você se manter vivo, você precisa continuar crescendo. A Novelis pretende, lógico, continuar investindo em expansão, e aí a gente precisa continuar investindo em expansão, principalmente dos centros de coleta. Tá. Você consegue achar no site. A Lena, para quem não conhece, ela é parceira da Brabus, ela tem um dos grupos mais ativos de discussão de ESG. É um grupo de discussão de ESG em alto nível, são discussões bem fortes, e ela modera com maestria. Vale a pena vocês conhecerem. Acho que é ESG+, né? Que agora chama, ele mudou o nome, né? ESG+, que eu estou criando uma ferramenta para colaborar com o ESG, né? E eu queria aproveitar para falar que estou voltando, Ricardo, que eu estava cuidando da saúde, e eu tinha saído lá da Brabus, porque eu não queria ficar lá só olhando, né? Não posso colaborar, não posso colaborar. Não, vou voltar agora, estou bem. Seja bem-vinda de volta. A gente tem tempo para mais uma pergunta só, porque eu tenho que dar tempo para vocês conhecerem a feirinha, conhecerem as outras atividades. Alguém quer fazer a última pergunta? Sou Rose, eu trabalhei uma época na parte de sustentabilidade, hoje estou tentando voltar. Conheço a Combil, que fiz contato, conheço a Brap através de pesquisa, porque eu entrei na área de sustentabilidade sem conhecer nada e saí estudando tudo que eu podia. E uma das coisas que eu senti muita falta, e aí é uma pergunta para vocês, o que a gente pode fazer junto ao poder público para melhorar a questão da coleta? Porque eu tinha materiais, a empresa tinha materiais, a gente tinha que vender, porque a gente não conseguia levar isso para quem precisava. O que a gente pode fazer junto ao poder público para que isso se torne mais fácil? Eu vou deixar o Dudu responder, porque ele vive isso há anos. Tem que ter uma boa... O poder público não divulga a coleta seletiva, né? E não sei que região você mora. Vargem Grande Paulista? Tá. Vargem Grande Paulista é município, perto de Jundiaí, né? Perto de Jundiaí. Então, tem que ver lá se está divulgando a coleta seletiva, tem que divulgar. Se eles passam lá ou tem uma cooperativa na sua região, né? Caso ao contrário, você vai ter um catador passando, você vai ter que entregar esse material para um catador. Isso, você vai entregar para o catador o resíduo, separado, limpo, né, coletado. Né? Então, numa cooperativa, se a cidade não implantou a coleta seletiva, tem que começar a discutir lá com os municípios, com o prefeito,
de plantar, está criando uma cooperativa, né? Além de estar gerando trabalho e renda, criar uma cooperativa na cidade para que possa coletar os resíduos, né, recicláveis. Lá em nome da Abraps, a gente está tentando chegar nas casas legislativas, né? A gente já fez alguns eventos aqui na Alesp, a gente fez agora na Câmara da Prefeitura de São Paulo, porque a gente sente que falta capacitação também, né? Não só dos servidores, quanto também dos vereadores, e muito vem ao encontro da visibilidade política, né? Porque, como diz vários dos deputados federais e senadores que se elegem, tudo que é de resíduos não ganha voto, né? Então, e aí o Arnaldo Jardim, né, vários outros senadores, deputados já falam que ele é eleito no primeiro e aí depois não mais, porque a plataforma política não é nada sexy, cool, legal, bacana, da hora, né? E aí vem exatamente o que a gente, até para finalizar, né, Ricardo, que a gente está falando da cultura aqui, né? Essa cultura do lixo, né, que a gente está entrando nesse tópico específico, ou a cultura da sustentabilidade, da doação, é uma cultura que não é um atrativo bacana também na área política, como eleição e assim por diante. O bacana é fazer fazer ponte, é fazer rua, é fazer, que é bom e importante também, não estou desmerecendo, mas aquilo que vai para o resíduo, aquilo que culturalmente, aí pegando, né, não é um tema bacana, legal, né? Então, acho que é essa mudança que a gente precisa, e aí a Abraps vem fazendo essa atividade de ir nas casas eletivas, e aonde a gente não tem Abraps, é isso que a gente sempre sugere, né? Montar lá um grupo, lá em Cotia tem a OAB que fala sobre a sustentabilidade, meio ambiente, e eles vão lá batalhar, e assim, juntos somos mais fortes, independente de qual grupo seja da OAB, seja de uma associação, né, como a do Dudu, né, que foi lá e batalhou tanto, e depois fizeram a associação das cooperativas, e é isso, a gente só é mais forte quando a gente está juntos. E é difícil gerir pessoas, né, Ricardo? Verdade. A gente sabe bem, né, nesses últimos anos. Mas todos vocês que quiserem, como a gente tem muitos grupos ativos, são mais de 40 grupos ativos, o grupo de resíduos tem mais de 500 pessoas, manda às vezes suas dúvidas para cá, a gente convida a entrar no grupo, porque às vezes a experiência de uma outra cidade, a experiência de alguém que já passou por isso e ajudou, pode servir de exemplo para você. Ou às vezes tem pessoas na tua região que já fazem alguma coisa e você ainda não se conectou. É só mandar um e-mail para a Abraps, que a gente sempre coloca as pessoas em contato com os grupos e elas vão conseguindo se organizar, porque sozinho a gente sabe que em sustentabilidade é muito difícil trabalhar, e como a gente não quer deixar ninguém para trás, vem vocês com a gente também. Obrigado, Marcos, obrigado, Elizabeth, obrigado, Roberto, obrigado, Dudu, obrigado novamente a Elaine e a Laura, pelo nome da Unibis, pela oportunidade. Aproveitem a feirinha que está acontecendo lá embaixo. Espero vocês aqui para o próximo painel, que começa às 2 horas. Tá bom?